Quem abandona um animal não vê o que acontece com ele logo em seguida, ou finge que não vê. Afinal, qual é a sua raça? Humana ou desumana? As rações Nutribaur são cuidadosamente elaboradas por conceituados profissionais da área de nutrição animal e conferem ao seu cão bem-estar através de uma alimentação balanceada e saborosa. www.nutribaur.com.br Nutribaur oferece as linhas Econômica, Standard e Premium. No programa Amigo Bicho de hoje, nós vamos falar sobre cavalos. E nós estamos aqui na hípica da Brigada Militar em Caxias do Sul, onde são realizados diversos trabalhos com os cavalos. Nosso convidado de hoje, então, é o soldado Osney, e ele vai contar, então, para nós um pouquinho sobre o trabalho dele aqui na cavalaria. Bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria de começar te perguntando, então, quais os trabalhos hoje que são realizados aqui na cavalaria? Quais os eventos que vocês utilizam os cavalos? Bom, o nosso é utilizado em eventos como futebol, policiamento ostensivo, grandes eventos que envolvem shows, passeatas, a gente acompanha cavalgadas, particularmente é esse aí, e no policiamento ostensivo. No dia a dia é o policiamento ostensivo. E esses cavalos que vocês utilizam, eles vêm da onde? São doações? Cavalos que vêm também recolhidos de maus tratos? Da onde que eles vêm? Bom, a gente tem doações. Tem cavalos que é oriundos da Brigada Militar mesmo, são vindos da fazenda da Brigada Militar. E esse das doações que a gente fala é o pessoal que foi procurado pela Brigada. Pessoal que não tem condições, às vezes, do cuido do animal, eles procuram e se tem interesse, se enquadra nos animais que a gente necessita para trabalhar, que é principalmente a altura e tem que ser cavalo manso. Então, se adapta nesses dois requisitos, principalmente, a gente consegue ficar com eles aqui para cuidar e trabalhar. E como é que funciona o cuidado com esses animais? Como é que, no caso, eles já vêm domados? Vocês domam eles aqui? Com relação à alimentação, como é que funciona? Não, os cavalos eles já vêm domados e a alimentação deles aqui é feita... Eles se alimentam 5 vezes por dia, sendo 3 vezes ração e 2 vezes a etapa do verde deles, que é a alfafa que a gente dá. Então, tem horários também para a alimentação deles, que aqui é feito assim, 6 horas da manhã, a primeira alimentação de ração, meio-dia e às 8 da noite, às 20 horas. E nesses intervalos, entre 6 e 12 horas, é dado alfafa e entre 12 horas e as 20 horas também uma outra etapa de alfafa. E como é que funciona a rotina com a utilização desses animais, assim? Eu sei que vocês utilizam ele, então, para policiamento ostensivo, mas como são cavalos de trabalho, como é que funciona a tua rotina quando tu chega, essa relação com o animal? Bom, ele tem sempre o cavalo, antes de iniciar o serviço, ele exige um cuidado especial. O preparo dele é a escovação, a limpeza, tem limpeza de casco, a escovação do próprio animal, tanto no início do serviço quanto no final. Porque no final do serviço o cavalo ele transpira, ele tem o suor, então a gente chega. No verão, principalmente, o suor é maior, a gente chega, tem o banho do animal, que é dado todo dia, principalmente no verão. No inverno já não é indicado, por causa até do frio, e
no inverno o cavalo não transpira tanto quanto no verão. Então é um cuidado que envolve em torno de meia hora, sempre esse cuidado especial, para até selar ele e equipar ele para trabalhar em torno de meia hora. E no caso desses eventos na qual é utilizado os cavalos, se são locais longes, como é que funciona também o transporte? A gente tem, normalmente é utilizado o caminhão para transporte quando a gente trabalha em locais que tem uma distância que não seja... A distância acima de 10 km normalmente é caminhão, ou a gente também tem a viatura leve, que é uma caminhonete que a gente utiliza também para transporte com o reboque. Para você, qual que é a parte mais importante então desse trabalho realizado com os cavalos? Apesar de lidar com ele todos os dias, eles ainda te impressionam? Eu impressiono, porque o animal, ele, apesar de ter muitos que acham que o cachorro é inteligente, mas o cavalo também, meu tempo, essa experiência que eu tenho, cada dia ele impressiona. O cavalo é um animal inteligente. No dia a dia a gente consegue ver, ele até identificar a pessoa que está montando ele. Normalmente, pela fala, o cavalo nota, ele consegue entender que é a pessoa que está vindo. Até o cara vai passando no corredor onde eles ficam, se pela própria fala o animal identifica. No caso, tu também tem cavalos particulares também? Também tenho, sempre gostei de cavalo e tenho particular também aqui. Tá certo, eu gostaria de agradecer a tua presença hoje no nosso programa, agradecer o pessoal de casa, lembrando então que hoje a gente começa a apresentar uma parte do vídeo Vida de Cavalo do Instituto Nina Rosa. Espero que vocês gostem e acompanhem então os próximos programas, que a gente vai continuar mostrando também o restante desse vídeo. Obrigada e até a próxima. O homem trouxe para perto de si muitos animais. Uns para a companhia, outros para consumo e alguns para o trabalho. Quando o cavalo deixou que o homem se aproximasse, perdeu para sempre uma parte essencial de sua natureza: a liberdade. O animal que corria livre e não conhecia limites conserva até hoje o espírito intocado, selvagem e doce. Será que conhecemos realmente o cavalo? O que fazemos para compensar toda a sua dedicação? Ele é feliz junto de nós? Vida de Cavalo. É interessante que o cavalo, entre todos os animais domésticos, é talvez o animal que fascina mais. É muito difícil de encontrar uma pessoa que fica completamente indiferente perante um cavalo. Seja pelo porte, seja pela beleza, ele sempre exerce um fascínio sobre o ser humano. Ele tem essa atração de um lado quase mágica, mística, do outro lado ele nos impõe a um certo medo, um certo respeito, então cria sensações muito ambivalentes em nós. Pode ser o símbolo representando masculinidade, como feminilidade, nos ajuda a encontrar um equilíbrio. Apesar de estar domesticada há entre 6 a 10 mil anos, que os cientistas se disputam, o programa genético dele continua muito perto do comportamento na natureza selvagem de animal de fuga. Ele não tem armas de defesa, não tem chifre, não tem garras. Então, a única defesa, única sobrevivência, meio de sobrevivência é a fuga. Ao dominar a força e a velocidade do cavalo, o homem ampliou seus limites de tempo e espaço. No lombo do cavalo foi escrita a história da humanidade. O cavalo pertence à família dos equídeos, que se divide em equinos e asininos. Seu ancestral foi um pequeno ruminante que habitou a Terra há 75 milhões de anos.
O cavalo moderno surgiu há 1 milhão de anos, meio milhão antes do homem. No entanto, sua domesticação ocorreu somente entre 5 e 6 mil anos atrás. Por natureza, é um cavalo, é um animal extremamente pacífico, é um herbívoro. No programa genético dele não existe agressividade, então ele nunca vai agredir alguém. O cavalo é muito dócil. Imagina um animal de 500 quilos, uma força muscular muito grande, uma mordida muito forte. Ele consegue arrancar um dedo de uma pessoa se ele morder para valer. Que é aquilo que a gente fala, o cavalo me mordeu, na verdade ele está brincando, ele está te beliscando. É que dói, porque ele te encara como sendo outro cavalo. Então ele brinca com você como cavalo, por isso a gente não deve brincar com o cavalo. Então, por isso é fundamental nos conhecer o comportamento natural, conhecer os instintos, que o cavalo sempre vai reagir conforme seus instintos. Para conhecer melhor os animais e seu comportamento natural, foi criada a etologia. Cada espécie animal tem seu próprio etograma, que é o conjunto de seus hábitos naturais. Qual seria o etograma do cavalo? O etograma do cavalo me diz que é um animal essencialmente de manadas, ou seja, um animal social que precisa do convívio de outro elemento da própria espécie. Entre a companhia cavalo, gente, cavalo, cavalo, o cavalo sempre vai preferir a companhia cavalo, cavalo. Para o cavalo, o essencial é a companhia de outros cavalos, a vida social e o espaço livre. Na natureza, o cavalo podia correr livre quando sentia algum perigo. Mas, para tê-lo sempre à disposição, o homem aprisionou num cubículo que chamou de baia, cocheira. Para um cavalo que tem a liberdade na sua essência e que precisa tanto de companhia, é uma prisão. Baia é para o conforto humano, para o cavalo é veneno, é terrível, é isolamento, é como uma cela solitária numa penitenciária. Cria um monte de vícios, de taras, de problemas digestivos, de problemas comportamentais, porque é fundamentalmente contra a natureza do cavalo, que é um animal herbívoro, de grandes espaços, é um animal de fuga. Tanto é que você vê muito em hípicas, vamos dizer, em jockey clubs, cavalos extremamente nervosos, de atitudes bravas, cavalos que são que mordem, dão um coice. Tudo isso é uma causa, vamos dizer, desse estresse que ele tem. Uma das coisas, né? Desse estresse que ele tem dentro de cocheira. Olha só como ele fica contente quando sai da baia. Que alívio. Se você não tem espaço, não tenha cavalos. Então, para um cavalo precisa um espaço mínimo e deixa ele livre nesse espaço, mesmo que seja um piquete pequeno, ou seja uma picadeira, deixa ele livre no maior espaço que pode. Se você conseguir ter um cavalo o mais próximo possível do natural dele, da natureza, que é a vida dele solta e pastando na hora que ele quer, bebendo na hora que ele quer, rolando, pulando, é a melhor coisa, né? É a melhor coisa para ele, lógico. Basta que tenha outros cavalos na redondeza para ele poder se coçar, se cheirar, sentir cheiro, escutar cavalos, que nem aquelas duas éguas ali, por exemplo. O cavalo não consegue alcançar a coluna dele para se coçar sozinho, então um busca isso no outro. Os cavalos se constituem em manada, mesmo estando encocheirados ou estando em piquetes separados. Então isso é manter a saúde do seu cavalo. Permitir que ele tenha a vida de cavalo, que ele continue sendo cavalo, te servindo. Sempre forçado a servir ao homem, o cavalo foi sendo adaptado ao longo do tempo para servir às necessidades e mesmo à vaidade humana. Assim, surgiram as diversas raças com diferentes tipos e tamanhos. Hoje, existem mais de 100 raças de cavalos espalhadas pelo mundo. A utilização do cavalo eu acho super legal dentro de certos parâmetros, que nós não usamos ele, mas respeitando as necessidades e os limites dele. O cavalo na natureza, ele dorme 4 horas diárias, de uma forma não contínua. Ele se alimenta durante 16 horas,
que é uma necessidade essencial que tem que ser respeitada, portanto tem que se dar volumoso, tem que se dar feno para o cavalo mastigar. E sobra nisso 4 horas que ele na natureza usaria para brincadeiras. E essas mesmas 4 horas eu posso usar para trabalhar, de uma forma também não contínua. Com cavalo eu preferi você ir um pouquinho por dia e construir esse cavalo pro resto da vida do que exagerar em alguma sessão, forçar alguma coisa, né? Ele faz tudo que a gente quer. Por isso também que a gente tem que tomar um certo cuidado para não abusar dessa boa vontade do cavalo. Aprende a observar o cavalo, ver o que ele gosta de fazer. Se o cavalo é colocado para saltar, e toda vez que você tira ele da cocheira, encilha, ele sabe que vai saltar, ele começa a refugar, ele começa a mostrar que não gosta de ir para o trabalho, senão que o trabalho não está bom para ele. Um cavalo você só vai para a pista para fazer um determinado treinamento e naquele dia não está dando nada certo. Então você muda o plano, faz alguma coisa acontecer de bom e vem embora com aquilo lá. Nas sessões de trabalho tem que terminar com o bom na cabeça, né? Daí ele começa a entender melhor, a processar melhor essa informação. O trabalho para o cavalo tem que ser divertido, porque é a única hora que ele tem para brincar. Então o relacionamento tem que ser baseado no entendimento mútuo. Eu e a parte racional, que somos nós, que temos que partir desse entendimento. E aí você começa a colher os frutos disso, porque daí ele gosta cada vez mais do trabalho, ele gosta cada vez mais desse relacionamento, ele gosta cada vez mais de estar nesse esquema de vida, né? Nesse esquema de manejo, nesse esquema de treinamento. Só conhecendo o cavalo para respeitar seus limites e não abusar da boa vontade dele. Nós sabemos que os 5 sentidos do cavalo são muito aguçados, ele é muito sensível, inclusive a sobrevivência do cavalo depende da percepção do ambiente e a percepção de um perigo eventual. Então ele está sempre o tempo todo, 24 horas, ele está ligado no ambiente, as orelhas dele funcionam como um radar, eles ficam vigiando o ambiente o tempo todo. Vocês podem observar quando você aproxima um cavalo de longe, primeira coisa, ele levanta a cabeça e sonda o ambiente com as orelhas, depois ele tenta observar, apesar que a visão dele é bem diferente da nossa. Por que eles têm que colocar a boca? Porque onde você está, de frente, ele não te enxerga, nem enxerga o que você tem na mão. Então, como ele sente que tem alguma coisa diferente, ele tem que colocar a boca para saber o que é. Então, por exemplo, esses pelos mais compridos aqui são sensores de aproximação do cavalo. Então, tem muitas pessoas que cortam esses pelos porque acham feio. É mais ou menos que nem cortar o bigode de gato. Então, um crime que você comete contra o cavalo é cortar essa barbinha. Assim como o tato auxilia a visão, todos os outros sentidos do cavalo operam em conjunto, complementando um ao outro de um modo perfeito, o que torna esses animais, e os equídeos em geral, muito sensíveis a estímulos externos. E as pessoas têm essa ideia errada, chegam no cavalo falando alto, gritando, achando que pelo tamanho dele tem que tratar o animal com brutalidade. Se a gente comprar uma briga de força com o cavalo de querer puxar e ele não quiser parar, a gente vai perder essa briga. Os cavalos muitas vezes sofrem com o uso errado da embocadura, que pode ferir o animal. Tem que estar sempre acima da língua do cavalo. Não pode ficar por baixo da língua o bridão, senão machuca a língua dele. Não se escolhe embocadura pela cor ou pelo formato, se é bonito ou se é feio. Se escolhe embocadura pela função que você está querendo dela, né, e querendo do cavalo. A embocadura ela serve mais como direção do que controle de velocidade. Então eu avanço um cavalo, eu volto o meu ombro, o meu corpo, transfiro o equilíbrio dele, ele diminui a velocidade sem ação da mão. Esse é o jeito correto de se usar a embocadura. Mas vários outros crimes podem ser cometidos contra os equídeos. A falta de cuidado com os cascos é um deles. Os cascos completam o sentido do tato e são tão importantes para os equídeos que costuma-se dizer que esses animais têm 5 corações. Um no peito e um em cada pata. Dependendo do terreno que esse cavalo é usado, do tipo de solo que ele pisa, ele deve ser ferrado. Se é um cavalo de fazenda, que anda na grama, que anda num terreno mais arenoso e tal, ele não vai ter um desgaste tão agressivo de casco. Se é um cavalo que trabalha na cidade, anda em asfalto, é interessante se ferrar. É interessante não, é necessário ferrar o cavalo.
porque o desgaste vai ser muito chão, como é muito abrasivo, o asfalto muito desgasta demais esse casco. Então tem que colocar uma ferradura para poder proteger esse casco. O primeiro sintoma, vamos dizer, de uma ferradura mal colocada ou de algum problema no membro dele, no casco, é o cavalo sentir dor, claudicar. Aqui entrou normal, mas aqui entrou alto. Tá vendo aqui, ó? Ó, a altura que entrou. Pegou na carne. Então o animal incha, entendeu? Se incha tudo, o animal fica mancando. Dá dor no casco, o cavalo começa a defender um membro, começa a ter problema muscular por conta disso, entendeu? E aí diminui o desempenho no trabalho, o rendimento dele não é o satisfatório, não é o normal. Tudo isso é uma cadeia, né? É um ciclo, né? Vai virando uma bola de neve. Por ser um animal de movimento, o cavalo muitas vezes sofre fraturas nas patas. Mas isso nem sempre significa que ele tem que ser sacrificado. Quebrou, tem que sacrificar, isso daí não é uma verdade, mesmo porque a gente tem fraturas que são mais simples e fraturas mais complicadas. Inclusive fraturas mais simples que respondem bem a um tratamento, até por um custo não tão elevado, e não existe a necessidade de sacrificar. O limiar de dor do cavalo é muito baixo, ou seja, pequenos estímulos provocam grandes sensações dolorosas. É um dos poucos animais que literalmente morrem de dor. Tá? Muitas vezes o que mata na cólica não é a doença em si, é a dor que ele sente que dá um colapso cardíaco. Ele não aguenta a dor. Então fique atento a qualquer mudança de comportamento que possa indicar um problema de saúde ou que ele está sentindo dor. Se você vir algum cavalo ferido na rua ou na estrada, atropelado, com dor, procure ajuda. Chame a polícia ou um médico veterinário. Ele não pode fazer isso sozinho, ele depende de você. Nós não gostamos nem o termo de doma, porque na realidade é uma educação seguindo o comportamento natural do cavalo na manada. Então, o maior castigo para um cavalo, tanto jovem como adulto, é expulsar ele do centro da manada, do centro de segurança. Então, isso nós utilizamos na educação, que nós afirmamos nosso lugar como líderes, como dominantes, defendemos nosso espaço e fazemos ele ceder o espaço. Então, sem agressão, sem violência nenhuma, nós impomos a nossa dominância apenas pela utilização do espaço. Na doma natural, nós tentamos entender o ponto de vista do cavalo, a necessidade dele, e tentamos nós aprender a se comportar, nos comportar como um cavalo dominante ou um cavalo líder, e fazer o cavalo nos seguir por livre, espontânea vontade e sem coerção mecânica. Deixamos sempre um caminho de fuga possível para ele aberto, para ele nunca se sentir coercido. A grande vantagem é que, se ele não segue de livre, espontânea vontade, por ter confiança, se sente seguro, ele fica muito mais estável, muito mais seguro com ameaças externas, ele entra menos em pânico. Então ele é seguro para as pessoas, pode ser para qualquer criança, e não representa um perigo para o ser humano. É um animal que estabelece um vínculo muito forte, tanto com a mãe como pode com o ser humano, que consegue entrar nesse mesmo papel para o resto da vida. Você pode ter vínculo forte com o cavalo, vínculo afetivo forte. Claro que ele não é um animal como um cachorro, um gato, que vai conviver com você diariamente, viajar com você. Não sei, a relação que a gente tem com o cavalo é uma relação de muito respeito, né? Porque, ó, um bicho desse, se quiser te dar uma mordida, ele dá, ó. Só o carinho dele, ó. Convívio com o animal te deixa muito mais humano, muito mais sensível. O cavalo, ele sente saudade de você, ele gosta quando você chega, quando você vai visitá-lo. Eu costumo dizer que o cavalo é que educa a gente nunca educa o cavalo. Certo? A gente consegue ter se conseguir chegar nesse ponto de relação, é uma coisa extremamente boa para os dois, né? Para ambos. É muito bom.
É muito bom. Desde criança eu gosto de animais, tanto cachorros, silvestres e cavalo. E o cavalo é um companheirão. Eu fico mal se eu não venho aqui, independente de andar, só o fato de fazer um carinho, de raspar, de dar um banho. Quando eu fico muito tempo sem vir aqui, a gente percebe que eles ficam tristes. Esse daqui é interessante, porque esse daqui eu falo com ele, esse daqui eu não tem muito comando. Esse, quando eu quero galope, eu falo galope, ele galopa. Trota, ele trota. Para parar eu assobio, sabe? Ele sabe quem está em cima, né? Se uma criança monta nele, ele sabe que é uma criança, que não tem... Ele não faz de tudo para não deixar a pessoa cair, mesmo que está num piso escorregadio, enfim. Eu tenho visto na televisão alguns leilões que eles falam assim, esse produto é o melhor produto que nós temos. Esse produto, tratam como um produto, né? Como... Eu acho que a pessoa, antes de ter um animal, tem que saber que é pro resto da vida. Que isso daqui é uma vida que vai 25 anos, 30 anos de vida, de existência. Então não é um produto, é uma vida. Aí de alguém que chega aqui e maltratar um animal desse. Né? As rações Nutribaur são cuidadosamente elaboradas por conceituados profissionais da área de nutrição animal e conferem ao seu cão bem-estar através de uma alimentação balanceada e saborosa. www.nutribaur.com.br Nutribaur oferece as linhas Econômica, Standard e Premium.